Bem, agora que nós já sabemos um pouco sobre a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, vamos agora trabalhar um pouco com os conceitos de vetor velocidade média, o conceito de velocidade escalar média. Um exemplo típico que nós apresentamos aqui seria esse: Marcos, ou seja, na sua bicicleta, é capaz de deslocar-se ou de percorrer uma distância igual a 5 km na direção horizontal, não é na vertical, o sentido é para o norte, em um intervalo de tempo de 1 hora em sua bicicleta. Qual é a sua velocidade escalar? É uma das perguntas que a gente poderia fazer. Qual é o valor da sua velocidade escalar média? Nesse caso, estamos interessados apenas em saber qual foi a distância que ele percorreu, qual foi o tempo que ele gastou, e podemos discutir também a velocidade em termos de vetor. São questões que estão presentes no nosso dia a dia, ou seja, deslocamento, velocidade, quão rapidamente a gente está se deslocando de uma posição para outra e assim por diante. Bem, a definição de velocidade, ou seja, a definição de velocidade enquanto vetor, está relacionado com deslocamento, que é um vetor, e tempo, ou seja, qual é o tempo que se gasta para se realizar esse deslocamento. Claro que se o deslocamento for grande e o tempo for pequeno, a gente diz que essa velocidade é grande, está deslocando muito rápido. Se o deslocamento for pequeno e o tempo for muito grande, a gente diz que ele está se deslocando de forma lenta, né? Devagar, né? Então, velocidade pode ser definida como sendo deslocamento dividido pelo tempo. Bem, essa então, quando a gente coloca dessa forma velocidade com vetor, com a seta em cima, ou seja, estão trabalhando em termos de vetor, é necessário que se defina qual é a sua intensidade ou o seu tamanho, né? Qual é a sua direção, e além disso precisa de informar qual é o seu sentido. Aqui está, a distância foi de 5 km, a direção foi na horizontal e o sentido foi para o norte e não para o sul. Se a gente tivesse interessado em calcular apenas colocar algo parecido mais como um V minúsculo, apenas o valor da intensidade da velocidade, se a gente estiver interessado em saber apenas quão rapidamente o Marcos está se deslocando, basta que a gente conheça qual é a distância que ele percorreu. Foi uma distância de 5 km. Não estamos interessados se é na horizontal, se é na vertical, se é para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, e qual foi o tempo que ele gastou para poder percorrer isso, que foi 1 hora, ou seja, 5 km em 1 hora, ou simplesmente 5 km por hora. Essa é a forma que a gente utiliza para poder descrever esse tipo de grandeza, ou seja, esse tipo de grandeza escalar. Bem, se o interesse nosso for de descrever o vetor velocidade média, então esse daqui é simplesmente a velocidade escalar média, essa que está aqui. Vamos deixar grafado, né? Isso aqui é a velocidade escalar média. Por que ela é escalar? Porque nós não estamos informando nem a direção e nem sentido. Por que é média?
Porque nós não perguntamos se o Marcos, em determinado momento, enquanto ele percorreu esses 5 quilômetros, se ele estava andando mais rápido ou mais devagar, se ele ficou 5 minutos parado para poder tomar água ou não. A gente só está interessado em saber qual foi a distância total que ele percorreu e qual foi o tempo que ele gastou. Por outro lado, se a gente quisesse definir o vetor velocidade média, nós precisaríamos de saber que o deslocamento foi igual a 5 km, que a direção foi na horizontal e que o sentido foi para norte. E que o tempo, vamos mudar de cor aqui para ficar mais claro, e que o tempo que ele gastou foi igual a 1 hora. Então esse vetor velocidade média então está dando 5 km por hora na direção horizontal e no sentido norte. Está aqui 5 é a sua intensidade, quilômetro por hora caracteriza velocidade, ou seja, deslocamento e tempo gasto para que esse deslocamento ocorra. A direção foi na horizontal e o sentido foi norte. 5 é a intensidade, quilômetros por hora caracteriza velocidade, horizontal caracteriza a direção e norte define qual é o valor o sentido. Bem, então, só para recordar, se a gente informar apenas que a velocidade é igual a 5 km por hora, estamos dizendo apenas quão rápido o Marcos estava deslocando em sua bicicleta. Essa informação pura e simples apresentada dessa forma é a velocidade escalar média. Apresentado como aqui está, ou seja, a velocidade com a seta em cima informando que é um vetor velocidade média, 5 km, deslocamento aconteceu na horizontal, no sentido norte, e gastou para isso 1 hora. Então esse vetor velocidade média está dando 5 km por hora na horizontal e no sentido norte. Vem uma outra questão interessante que a gente já pode aproveitar aqui então, ou seja, o que nós estamos falando aqui, se esse aqui fosse o terreno, se essa aqui fosse o norte, esse aqui fosse o sul, esse aqui fosse o leste, esse for o oeste, a gente sabe então que o Marcos está deslocando a sua bicicleta ele está se deslocando dessa forma, ele está se deslocando para o norte na horizontal, e com essa intensidade de 5 km a cada hora. Então a velocidade, o vetor velocidade está caracterizado dessa forma, horizontal e para o norte. Uma outra, para aproveitar, já que nós estamos trabalhando com grandezas físicas, a gente poderia aproveitar aqui e, se fosse indagado, por exemplo, que a velocidade escalar média é de 5 km por hora, como é que a gente pode expressar essa velocidade em metros por hora? Claro que é necessário saber qual a relação que existe entre quilômetro e metro. A gente sabe que a gente precisa de 1000 metros para obter 1 quilômetro. Então a gente diz que a gente pode dizer que 1 quilômetro
é equivalente, não é que ele seja igual, ele é equivalente, a gente pode colocar aqui até 3 tracinhos, equivalente a 1000 metros. Bem, qual é a forma então de desaparecer com a palavra, com o símbolo quilômetro e aparecer no lugar dele 1 metro? Muito simples. 5 quilômetros em 1 hora. Então nós vamos multiplicar aqui por algo que contém metro no numerador e que contém quilômetro no denominador, para que a gente possa então cancelar quilômetro no numerador com quilômetro no denominador. E a gente sabe que nós precisamos de que mesmo? Precisamos de 1000 metros, está aqui, ó, 1000 metros, para poder obter 1 quilômetro. Está aqui, ó, 1 quilômetro. Corta um com o outro, então ele está se deslocando, ó, 5 vezes 1000, 5000, 1 vezes 1, 5000 que? Metros, a cada 1 vezes 1, 1 hora. Tá, uma velocidade de 5 km por hora equivale a uma velocidade escalar média de 5.000 metros por segundo. E se quiséssemos expressar essa velocidade escalar média em metros por segundo, bem, agora nós queremos sumir com a palavra hora que está no denominador e no local dela aparecer segundo. Então precisamos de uma outra transformação. A gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos e nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Então nós estamos assim, ó, 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Minuto com minuto, nós chegamos à conclusão que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Vou chamar aqui uma nova página. Nós estávamos então com a velocidade lá originalmente, era igual a 5 km em 1 hora. Nós já vimos que 1 km equivale a 1000 metros e já vimos também que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Só para mostrar que nós estamos fazendo a nossa simplificação correta. Hora, essa hora no denominador está cancelando com hora no numerador, quilômetro no denominador está cancelando com quilômetro no numerador. Então essa velocidade escalar média está dando 5 vezes 1000 vezes 1 dividido no denominador por 1 vezes 1 vezes 3.600. Sobrou o que? Quilômetro não sobrou, metro, hora não sobrou, por segundo. Então essa velocidade escalar média expressa em metro por segundo está dando 5.000 no numerador, dividido por 3.600 no denominador, metros por segundo. 2 zeros com 2 zeros, 2 zeros com 2 zeros, está dando 50 dividido por 36 metros por segundo. Se dividirmos 50 por 36, só para poder ganhar tempo, nós já fizemos essa conta, está dando 1,39. Pode conferir, ou seja, a velocidade escalar média está dando então aproximadamente, já fazendo um arredondamento de 1,39 para 1,4 metros em cada segundo. Bem, então falamos da diferença sobre velocidade escalar, ou seja, velocidade escalar média,
escalar média e vetor velocidade média, além de alguma coisa sobre transformação de unidades, seja unidade de comprimento, quilômetro para metro, e unidade de tempo, segundo para minuto, minuto para hora, hora para segundo e assim por diante.